Amigos, bem-vindos aí ao terceiro e último bloco das questões de técnico do TRE de São Paulo. Nos blocos anteriores fizemos algumas questões e agora vamos fazer as últimas 5 questões aqui daquela prova, sempre é importante a gente falar, prova de técnico, prova I09, tipo 001. Então, a questão agora que ela trata, a questão de número 56, ela fala acerca das garantias eleitorais. Então ele pergunta, com relação às garantias eleitorais e proibições de condutas com vistas a impedir ou comprometer o exercício do direito de sufrágio e a sinceridade do voto, pois bem, é um dispositivo aqui que é indagado, que é muito comum, toda hora a imprensa faz muita crítica dele nos períodos de eleição. É aquele dispositivo que impede a prisão de qualquer eleitor às vésperas da eleição. É importante a gente sempre lembrar esse prazo. Então, isso está lá no artigo 236 do Código Eleitoral. Ele traz uma garantia importante que nenhum eleitor pode ser preso nos 5 dias antes e 48 horas depois da realização do pleito, salvo quando se tratar de prisão em flagrante ou em decorrência de decisão transitada em julgado. Aí é o possível prisão. Agora, a prisão preventiva, a prisão temporária, nesse período, ela não pode ocorrer 5 dias antes, nem 48 horas depois. Os candidatos ainda têm um salvo-conduto maior, são 15 dias antes e 48 horas depois, tudo nos termos do artigo 236. Então, essa questão de número 56, resposta correta, letra B. Beleza? Questão de número 57, fala do direito de resposta. É importante a gente destacar que a nova lei de imprensa, existe uma lei de imprensa que regulamenta o direito de resposta, mas essa lei não é aplicada no âmbito da justiça eleitoral, mesmo porque nós temos dispositivo expresso, que é o artigo 58 da Lei 9.504, que disciplina o direito de resposta no âmbito da justiça eleitoral, quando um candidato, portanto, age de alguma forma que viola a honra de outra. Então ele pergunta, ajuizado o pedido de direito de resposta pelo candidato X contra o candidato Y, ambos disputando o cargo de prefeito, em razão de ofensa veiculada em propaganda eleitoral, foi concedida liminar para a publicação imediata da resposta. Apresentada a defesa, foi proferida a sentença de procedência do pedido. Considerando a jurisprudência do TSE nesse caso, contra a sentença de procedência, caberá o recurso eleitoral, que deverá ser interposto, cuidado, não é no prazo de 3 dias, é de 24 horas e vai ser julgado pelo TRE. O direito de resposta, repito, está todo ele disciplinado no artigo 58 da Lei 9.504. Então, questão 57, letra B. Questão de número 58, proposta ação de investigação judicial eleitoral contra a candidata a deputado federal que se sagrou vencedor nas urnas para apurar a prática de abuso do poder econômico, foi proferido o acordo em 22/11, publicado em 24/11, reconhecendo a procedência do pedido com declaração de inelegibilidade do candidato e a cassação do respectivo registro. Considerando a jurisprudência do TSE nesse caso, decorrido o prazo recursal sem interrupção, será possível ajuizamento de ação rescisória perante o TSE, no prazo de 2 anos do trânsito julgado. Falso, a rescisória é de 120 dias e só cabe rescisória dos julgados do próprio TSE. Essa é uma dica importante. B. Contra o acórdão do TRE poderá ser interposto recurso ordinário ao TSE para impugnar a violação à legislação eleitoral e recurso extraordinário ao STF para impugnar a violação à Constituição Federal. Princípio da unirrecorribilidade das decisões. Só cabe aqui um recurso, qual seja o recurso especial eleitoral, inclusive se a decisão for contrária à Constituição. Isso é claro, está lá em todos os termos, no artigo 120 da Constituição, quando ele fala de quais são os recursos cabíveis. Então, cabe recurso especial eleitoral contra a decisão que viola a Constituição, contra a decisão que é divergente de outro TRE, enfim, eu tenho as hipóteses, cabe recurso especial eleitoral. Não cabe aqui o RE, recurso extraordinário dessa decisão contra, para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí sim,
diante do que o TSE julgar, é possível se falar em recurso para o Supremo Tribunal Federal. C. Interposto recurso ordinário, este será recebido apenas no efeito devolutivo. Importante alteração introduzida pela mini-reforma eleitoral, os recursos hoje têm efeito tanto devolutivo como suspensivo. Houve uma alteração, e eu acho essa alteração bem-vinda, para atribuir aos recursos o duplo efeito, nesse caso aqui. Letra D. Contra o acordo do TRE, o candidato poderá interpor recurso no dia 23, sem sombra de dúvida, antes mesmo da publicação. Ele pode interpor o recurso e o recurso não será considerado extemporâneo. Então a resposta correta é a letra D. Letra E, também é equivocada, o recurso cabível para impugnar o acordo será o recurso especial eleitoral, que poderá veicular matéria legal e constitucional, não se admitindo-se a hipótese de embargo de declaração. Não, cabe embargo de declaração, cabe recurso especial eleitoral, mas também é possível aqui você, dependendo da hipótese e dentro da ação de investigação judicial eleitoral, nos precisos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, eu vou admitir aqui o recurso ordinário, tá bom? Então, essa questão aqui, 58, letra D. Repito, insisto, caderno de prova, I09, tipo 001. Questão de 58, letra D. 59, sobre os crimes eleitorais, uma questão de crime eleitoral, bem interessante. É correto afirmar que, aí ele dá as opções lá, letra A, crime de recusar ou abandonar o serviço eleitoral exige comprovação do prejuízo concreto causado aos serviços eleitorais e o dolo de causar-lhes prejuízo. É importante a gente entender que atualmente o TSE entende que o simples fato de não comparecer ao serviço eleitoral, esse não configura crime eleitoral. Agora toma cuidado, aqui ele está dando duas condutas, o crime de não comparecer e o crime de abandonar. O abandonar, realmente, ele caracteriza o crime e não precisa ficar demonstrado, portanto, o prejuízo. O dolo, é óbvio, tem que ficar demonstrado porque só se admite crimes eleitorais dolosos, tá? Não existe crime eleitoral culposo. B. Crime de violação do sigilo do voto somente pode ser praticado por funcionário da Justiça Eleitoral. Falso. Qualquer pessoa, não é daqueles crimes que são pessoais, personalíssimos, que tem crimes que só o juiz pode praticar, só o servidor pode praticar, só o promotor pode praticar. Não, esse crime de violação do sigilo pode ser praticado por qualquer pessoa. C. Crime de retardar a publicação dos atos da Justiça Eleitoral comporta figura culposa. Já respondi, só admite crime doloso. D. Desatendimento particular de requisição de veículos para transporte de eleitores da zona rural, mesmo quando não existam veículos de aluguel para requisição, constitui infração eleitoral sem tipificação criminal. É falso. Na verdade, se não existir, se eu fizer essa requisição e não fornecer, isso configura crime, está previsto na Lei 6.091. E, finalmente, a letra E, que é a verdadeira. O crime de impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio configura-se mesmo quando não haja prejuízo ao eleitor, impedir de votar. Isso porque eu não vou exigir apenas que ele seja impedido, o simples embaraço, criar dificuldades para impedir o eleitor de votar, já configura, portanto, esse crime, mas cuidado, sempre, o crime é doloso. Quanto aos crimes, duas dicas importantes: os crimes são dolosos e a ação penal é sempre pública e incondicionada, inclusive nos crimes de injúria, difamação e calúnia eleitoral, tá legal? Então, questão de número 59, letra E. 60. O candidato a governador A alega que o candidato a governador B, em sua propaganda eleitoral, acusou-o de ter praticado crime de estelionato, o que afirma não ser verdadeiro. Ambos os candidatos não são exercentes de função pública no momento da disputa eleitoral diante dessa situação. Chama atenção, nenhum dos candidatos é exercente de função pública, então nenhum tem foro por prerrogativa de função. É importante a gente sempre destacar isso. Essa é uma pegadinha bem interessante. Então ele pergunta aqui acerca da ação penal. Vocês vejam que essas 5 últimas questões são questões em que você tem que fazer uma análise de todos
Não dá para a gente falar simplesmente de qual que é verdadeira. Então ele diz: a ação penal deverá ser proposta perante o Tribunal Regional Eleitoral, necessariamente, não importando o cargo que exerce o candidato. É falso, porque eles não têm foro prerrogativo de função. Então, nos crimes eleitorais, esse crime vai ser processado mediante o juiz. Eles não têm foro, tá? Só deslocaria se algum deles tivesse um foro prerrogativo de função. B. O Ministério Público Eleitoral deverá ajuizar a respectiva ação penal pela prática do crime de injúria apenas. Não. Aqui o Ministério Público Eleitoral, embora ele tenha legitimidade para ajuizar essa ação, no caso aqui o cara está imputando que o outro é estelionato. Então não é crime de injúria. Lembre-se, a calúnia e a difamação, elas atingem a honra objetiva, ou seja, o conceito que a sociedade tem do indivíduo. Na injúria, atinge a honra subjetiva, ou seja, é o conceito que a pessoa tem de si mesmo. No caso, quando ele imputa que o outro é estelionatário, ele está atingindo a honra objetiva, o que caracteriza difamação, ou em alguns casos posso até mesmo qualificar como calúnia. Aqui me parece, e é o suficiente para você responder a questão, que seria difamação. Mas, volto a repetir, não tem nenhum problema aqui dessa discussão, porque injúria com certeza não é. Era isso que ele queria saber do teu conhecimento. Letra C, que é a questão correta. Caso o Ministério Público Eleitoral não proponha ação penal, o candidato A poderá fazê-lo cumpridos os requisitos legais. Ora, todos nós estudamos em direito constitucional que quando o Ministério Público é omisso, ele se omite, é possível o ajuizamento da ação penal pública, ação penal privada subsidiária da penal pública, né? Ou seja, quando há omissão do membro do Ministério Público. Então aqui é a resposta correta nos termos da Constituição, tá? Fiquem bem atentos com isso. Letra C. D. O candidato A deverá propor ação penal privada contra o candidato B, uma vez que não se trata de ação penal pública. Falso. A ação é sempre penal pública quando envolve crime eleitoral. Essa dica é importante, te ajuda a matar muita questão de prova. E caso o Ministério Público Eleitoral entender que pelo não oferecimento da denúncia, deverá requerer o arquivamento ao juiz, que se considerar improcedentes os motivos para tanto, fará remessa da comunicação ao Procurador-Geral de Justiça na Justiça Comum Estadual. Não, ele tem que remeter ao Procurador Regional Eleitoral. Esse que é o erro, é a aplicação, é possível essa aplicação da mesma forma que é admitido no artigo 28 do Código de Processo Penal. Eu admito aqui, só que é encaminhado ao Procurador Regional Eleitoral. Beleza, meus amigos? Me despeço aqui, espero que tenha sido esclarecedor as dicas. Me acompanhem aí no meu canal, o canal do professor André Luiz Marinho. Dê seu joinha, faça sua inscrição, tá? E entre em contato comigo pelas redes sociais, Facebook. Estamos aí para tirar qualquer dúvida. Sucesso, hoje e sempre.